Olá, eu sou o pastor João Balbino. Nós estamos na série Mensagens para os Remanescentes. Nesse vídeo, veremos o conteúdo do capítulo de número 37 do livro de nossa autoria. O título do capítulo é O Plano A de Deus. Essa é uma mensagem fundamental para todas as pessoas que querem conhecer para onde Deus está caminhando no tempo e na história, conhecer o objetivo final do Senhor e alinhar a própria vida com a vontade de Deus. O seu apoio e as suas orações são muito importantes para nós. Por favor, junte-se a nós na proclamação. Você me pergunta como? Eu te digo, por favor, se inscreva no canal, clique no sininho das notificações, lembre-se de marcar a opção todas ali ao lado do sininho. Deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe os vídeos com outras pessoas. Essas são ações missionárias. São ações absolutamente importantes para que a mensagem que temos proclamado alcance mais pessoas. Nós agradecemos. Você sabe qual é o plano A de Deus? Quer saber qual é? Leiamos. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 44 ao 49. E disse-lhes: Foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Para alcançar um objetivo, é importante ter um plano. Quando uma pessoa tem um plano para a vida, ela tem direção, tem visão, tem alvo a ser alcançado e sabe o que deve fazer todos os dias. A antítese disso é aquela expressão conhecida: se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Alice no País das Maravilhas, de autoria do reverendo Charles Dodson, mais conhecido por seu pseudônimo Lewis Carroll. Deus tem um só plano, é o plano A. Deus não tem nenhum plano B ou C. Nós só precisamos procurar entender qual é o plano de Deus e seguir. É interessante. A humanidade tem tido acesso à Bíblia por muitos séculos e nós dizemos graças a Deus por isso. Entretanto, para compreender as Escrituras, o texto que nós lemos em Lucas, capítulo 24, versículos 44 ao 49, sinaliza isso. Não é suficiente ter acesso à palavra escrita de Deus. Por favor, não me interprete mal. Observe, os primeiros discípulos eram judeus. Como judeus, eles eram ensinados nas Escrituras desde a infância. Contudo, para que compreendessem o texto sagrado, mesmo após terem andado lado a lado com Jesus por cerca de 3 anos, foi necessária uma intervenção divina final. A Bíblia diz que após ressuscitar, Jesus foi ao encontro dos discípulos e, como primeira providência, lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Versículo 45. Em outras palavras, o Senhor Jesus fez com que os seus discípulos enxergassem verdades das Escrituras que antes eles não haviam podido enxergar. Do que trata isso? Que os sofrimentos do Senhor, a sua morte, a sua ressurreição e a pregação da mensagem de arrependimento para perdão de pecados a todas as nações haviam sido preditos nas páginas do Antigo Testamento. Todos os acontecimentos estavam dentro do plano divino, mas os discípulos não haviam podido enxergar. Pergunto, o que significa compreender as Escrituras? Significa compreender o Evangelho. Significa conhecer o problema espiritual e também a solução absoluta,
completa e suficiente de Deus, que é Cristo. O resultado de compreender as Escrituras é envolvimento com evangelismo e comissões. Evangelismo significa ser testemunha de Jesus Cristo para todas as pessoas. Missões significa ser testemunha de Jesus Cristo indo ao encontro do último da terra. Pergunto, qual é o plano de Deus para a vida dos discípulos? Muito simples, está no texto. O plano de Deus é que em seu nome seja pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Versículo 47. Em outras palavras, o plano de Deus é proclamação da mensagem de arrependimento a todas as nações. Que significa isso? Muito simples, é evangelização mundial. É fundamental que esse ponto esteja claro e assentado em nossas mentes e em nosso coração. Deus quer salvar pessoas de todas as nações. Faz isso por meio da proclamação da mensagem de arrependimento. É importante ficar claro que a mensagem que Deus quer que seus discípulos proclamem, digo mais uma vez, é a mensagem de arrependimento. Então, nós precisamos colocar a nossa atenção sobre esse ponto. Precisamos nos certificar de que conhecemos e de que estamos anunciando a mensagem de arrependimento. No episódio de número 26 desta série, da série Mensagens para os Remanescentes, nós proclamamos a mensagem de arrependimento. Ao final dessa mensagem, por favor, vá ao nosso canal no YouTube, youtube.com/PR João Balbino, e assista o vídeo da mensagem. Após abrir o entendimento dos discípulos para que compreendessem verdades que antes eles não haviam podido perceber, o seu plano absoluto, o Senhor determinou: vocês são testemunhas dessas coisas. Versículo de número 48. Pergunto, testemunhas de quais coisas? Testemunhas de que a palavra de Deus havia sido cumprida. Testemunhas daquilo que viram e daquilo que ouviram. Testemunhas do Evangelho. Testemunhas da vinda do Cristo em carne e osso a esse mundo. Testemunhas da vida, das obras e do ensino de Jesus. Testemunhas da morte do Senhor na cruz por nossos pecados. Testemunhas da ressurreição vitoriosa do Senhor. Testemunhas da ascensão do Senhor para o trono do universo. Testemunhas do envio do Espírito Santo e, finalmente, testemunhas da promessa de sua vinda no fim dos tempos. No versículo 49, Jesus referiu a promessa de meu Pai em termos de revestimento do poder do alto. Aproximando-se o momento de retornar para o seu trono nos céus, Jesus, mais uma vez, falou aos discípulos sobre poder. Disse: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas até os confins da terra. Livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. O poder prometido por Jesus foi poder para serem minhas testemunhas. O propósito divino de tornar os cristãos testemunhas de Jesus Cristo está em todas as bênçãos espirituais que Deus envia para a vida dos seus redimidos, como, por exemplo, o nascimento novo, a identidade e autoridade de filho, o livre acesso a Deus, a presença do Espírito Santo, o enchimento do Espírito, a direção do Espírito, os dons do Espírito, o apoio do céu, etc. São bênçãos que capacitam a atender ao propósito divino de tornar Jesus Cristo conhecido em todas as nações para que vidas sejam salvas. Eu fico pensando como seria diferente esse mundo se cada um dos santos vivessem como testemunha de Jesus Cristo, cada um cumprindo com a sua parte, com a parte que lhe cabe na missão, crentes guiados pelo Espírito, glorificando a Deus em todas as coisas, entrando no mundo e na realidade das pessoas para proclamar a mensagem de arrependimento para perdão de pecados, segundo a graça de Deus, no poder do Espírito Santo, o dia todo, todos os dias, em todos os lugares, até o último da terra. Eu gostaria
que você entendesse que o plano de Deus para a era da igreja é proclamação da mensagem de arrependimento em todas as nações. Ser discípulo e testemunha de Jesus Cristo tem a ver com proclamação. A proclamação da mensagem de arrependimento para perdão de pecados a todas as nações é algo muito grande. Em primeiro lugar, por ser a realização do plano A, ser a realização do plano que Deus concebeu na eternidade, documentou nas páginas da Bíblia e vem concretizando na história. Em segundo lugar, a proclamação da mensagem de arrependimento é algo muito grande por se tratar da salvação, por envolver a destinação eterna de seres humanos, envolver a salvação de vidas, de pessoas, que nós possamos tomar a nossa parte na obra de evangelização mundial. Oremos. Pai, que todos os dias, sem faltar um, eu possa proclamar a mensagem de arrependimento em todos os encontros no campo, tomar a minha parte na obra de evangelização mundial. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. O tema do próximo vídeo é Apresente-se a Deus aprovado. A próxima mensagem é a mensagem número 1, que todos os discípulos evangelistas, todos os obreiros cristãos precisam ouvir e receber. Eu agradeço por assistir. Deus continue te abençoando. Graça abundante.